Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos felizes por essa oportunidade. Estamos aqui nessa noite para juntos adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Gostaria de ler com a igreja 2 Crônicas 7, a partir do versículo vamos partir do versículo número 11, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Palavra gloriosa essa para as nossas vidas nesta noite. Nós sabemos que Salomão, ele é filho de Davi. Sabemos muito bem que Salomão, ele não estava em crise, meus irmãos. Israel não estava em crise. Israel estava em um período muito próximo, período bom, mas só que Salomão, ele entendeu que a melhor coisa que tinha para ele ser bem sucedido é buscar a presença de Deus, buscar o Senhor para que o direcionasse em tudo. E não é diferente para nós nesses dias, meus irmãos. Qualquer coisa que nós precisamos fazer, tudo aquilo que nós necessitamos, nós precisamos de buscar a direção de Deus. Como nós podemos fazer isso? Através da oração, através da palavra de Deus, através do sacrifício. Nós podemos buscar a presença de Deus e obter de Deus a direção. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que Salomão, como eu disse, ele não estava enfrentando guerra. Diz a Bíblia que foi um período tranquilo no reino de Salomão. Mas ele entendeu, meus irmãos, que para ser bem sucedido, tinha de buscar a direção de Deus. Diz a Bíblia que ele colocou no seu coração, fazer aquilo que agradava a Deus. E nós vemos que vários sacrifícios que Salomão fez, vários sacrifícios, ele buscou o povo, para reunir, estar diante de Deus e fazer a vontade de Deus. Sempre ele orava ao Senhor, apresentava a nação de Israel ao Senhor, e Deus, irmãos, respondia a Salomão, Deus mostrava a Salomão em sonhos, e Deus fala, meus irmãos, em sonhos, fala em profecias, Ele usa, para falar conosco de várias maneiras. Tem a sua Bíblia Sagrada, o principal é a Bíblia Sagrada,
né? Toda a revelação está aqui na palavra de Deus, né? E não podemos, né, basear às vezes que não bate com a palavra de Deus, né? Sonhos, profecias, nós temos que olhar se verdadeiramente está aqui batendo com a palavra de Deus. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. E nós entendemos, meus irmãos, que Salomão disse ao Senhor, né? Versículo de número 14, o versículo número 13, diz assim: e isso, se eu cerrar, é Deus falando, né? E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí, o versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é isso? E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Fome e peste, meus irmãos, ilustra o quê? A profunda necessidade moral e espiritual. Salomão estava preparando, né, que poderia acontecer isso, mas ele entendeu que buscando ali a direção de Deus, Deus tem uma saída, Deus tem uma resposta. E Deus, meus irmãos, quando a gente busca a presença dEle, a gente não fica sem uma resposta, né? Sempre eu falo que muitas vezes a gente acha que Deus vai falar, né, concordar com a nossa oração, que nós podemos receber imediato aquilo que pedimos ao Senhor. Mas não é assim não, meus irmãos. E muitas vezes Deus pode dizer que não. Nós estamos esperando um sim e Deus fala não. E o não muitas vezes é bênção em nossas vidas. Quantas orações que eu mesmo fiz, e se eu recebesse, meus irmãos, eu estava complicado, eu estava enrolado, mas graças a Deus que Deus não ouviu a oração precipitada que muitas vezes fazemos, né? Às vezes ficamos ansiosos e fazemos uma oração precipitada, e Deus não responde essa oração. Mas por quê, meus irmãos? Nós sabemos que Deus é misericordioso, né? Nós sabemos que Ele é juízo. Deus é juízo, Deus é misericordioso. Então Ele age, né, não respondendo a nossa oração por misericórdia, porque de repente, né, Ele vai nos conceder o nosso pedido e depois vem um juízo de Deus sobre as nossas vidas, e aquilo que nós pedimos não é bênção mais, vira às vezes maldição, não é isso? Mas Salomão, ele entendeu que buscando a Deus e esperando o momento certo de Deus agir, porque às vezes pedimos a Deus certas coisas nas nossas orações, achando que vão receber imediato, irmãos, e tem oração, né, que demora tempo para Deus responder. Às vezes uma cura, nós estamos orando ao Senhor por uma cura, né, e vai passando tempo, e a gente pensa, mas será que Deus esqueceu de mim? Mas não, meus irmãos, Deus não esquece. Pode ter certeza que no momento certo Ele manifesta a sua glória e cura todas as enfermidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, lê para os irmãos entender aí, 2 Crônicas, capítulo número 6,
versículo número 26 a 28, né? Quem achou pode ler, 2 Crônica, capítulo 6, versículo 26 a 28. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem de seus pecados, quando tu o afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que anda, e dá chuva sobre sua terra, e deixa o teu povo em herança. E havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou largada, cercando-a alguns dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade. Amém. Somente aí para a nossa meditação, nós sabemos que isso que é uma oração que Salomão fez a Deus. Oração que Salomão fez a Deus no capítulo número 6. E nós vemos Deus respondendo cá no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não é isso? E buscar a minha presença, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vemos também que há uma provisão. Se o meu povo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Se o meu povo que se chama pelo o meu nome, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, nós servimos um Deus misericordioso, um Deus que sonda os nossos pensamentos, os nossos corações, o desejo dos nossos corações. Nós servimos esse Deus que conhece a minha e a sua necessidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, Deus move os céus e a terra para abençoar o seu povo. Aleluia. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Aleluia. Nós servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que está atento às nossas orações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe até quando nós podemos suportar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a bênção, meus irmãos, da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, porque nós servimos um Deus misericordioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A provisão de bênção. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se o meu povo que se chama
pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia! Bendito seja ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Lê para nós também capítulo número 6, 2 Crônicas, capítulo número 6, versículo de número 36 a 38. Aleluia! 36 a 38. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e o entregares diante do inimigo, para que os cativem e levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. E na terra, para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro, a ti suplicar, dizendo: pecamos e perversamente fizemos a impiedade e procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que levarem presos e orarem para a terra que deste aos seus pais, e desta cidade que escolhestes, e desta casa que edificastes ao teu nome. Amém, meus irmãos? Essa é a oração, de Salomão. Quando pecares contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os que levaram o cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem, levado em cativeiro, tornarem a si e converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicar, dizendo: pecamos e perversamente fizemos impiedade, e procedemos, e se converterdes a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, e que levarem preso e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e dessa cidade que escolheste, dessa casa que edifiquei ao meu nome. Irmãos, Salomão está dizendo nessa oração: se o povo ir em cativo, aonde que estiverem, se orarem com as mãos estendidas, virada para a terra de Jerusalém, aleluia, que o Senhor ouve a oração e perdoa os pecados, cura as enfermidades e abençoa a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A provisão de Deus para a igreja do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A bênção sem medida daqueles que buscam a face do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui nesta noite, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes tem orado, às vezes buscando ao Senhor algo, uma causa de justiça, ou enfermidade, ou situação difícil que para você é impossível. Saiba de uma coisa: para esse Deus não há nada impossível. Operando esse Deus, ninguém pode impedir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, a promessa de Deus é: eu ouvirei. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós servimos, meus irmãos, um Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus. Diz a Bíblia: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, eu
ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a importância de orar ao Senhor. Irmãos, estava tudo tranquilo com Israel. Salomão, um rapaz novo, né? Cheio de vida, cheio de sabedoria, né? Estava tranquilo demais. Mas Salomão sempre buscava a Deus em oração. Imagina se a gente não buscar a Deus constantemente em oração. Irmãos, nós tivemos aqui uma campanha de oração, né? E continuamos orando até o final do ano. Irmãos, é bênção. Deus vai responder às nossas orações. Irmãos, é tão maravilhoso, meus irmãos, quando a gente começa a invocar o Senhor coletivamente, né? Junto, a igreja orando, né? Os obreiros orando, todo mundo orando, buscando a face do Senhor, meus irmãos. Deus revela coisas maravilhosas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus começa a revelar coisas tremendas que a gente não sabe. Sabe por quê, meus irmãos? Deus, Ele ouve as nossas orações. Aleluia! E eu ouvirei dos céus. Qual que é a promessa de Deus? Eu ouvirei dos céus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Eu ouvirei a sua oração. Eu ouvirei o seu clamor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Irmãos, a Assembleia de Deus sempre, meus irmãos, dedicou a vida em oração. Nós sempre orávamos, né? De manhã orávamos, tinha o ciclo de oração que era às 14 horas, né? E tinha um dia no mês que nós orávamos o dia todo, meus irmãos, ali na igrejinha. Quantas bênçãos eu recebi nessas orações, né? Que a gente orava ali o dia todo. Irmãos, era uma bênção. Deus batizava com o Espírito Santo. Deus levantava pessoas em profecias. Nós vimos milagre acontecer, meus irmãos. Aleluia. E não é diferente nos dias atuais. Continuar orando, porque Deus ouve a oração desta igreja. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então a promessa de Deus é que Ele vai ouvir. Ele vai ouvir as nossas orações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que perto está o Senhor. Perto está o Senhor de todo aquele que invoca o nome do Senhor. Salmo de número 34, 18. Perto está o Senhor de todo aquele, né, que invocam. Lê para nós, Salmo 34, verso de número 18. Salmo 34, 18. Quem achou pode ler. Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Amém. Somente aí. Perto está o Senhor. Irmãos, quando a gente dobra diante de Deus para buscar Deus em oração, tem que haver um quebrantamento, né? Se o meu povo se humilhar e buscar a minha face, aleluia, não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira, meus irmãos. Tem que haver um sacrifício, um quebrantamento, né? Às vezes tem gente que
quer orar e receber. Joelho aqui, ora 5 minutos, tá bom. Não, meus irmãos, tem um diálogo maior com Deus, um relacionamento maior. Oração é um relacionamento que você tem com Deus, né? Interessante, meus irmãos, né? Quando você começa a orar, você começa a entender, meus irmãos, o tamanho da sua necessidade. Quanto mais você ora, mais necessidade parece que a gente tem de estar ali nos pés do Senhor, né? Teve uma vez que eu tinha de resolver uma situação num banco. Aí, meus irmãos, eu levantei de madrugadinha e comecei a orar, orando, e parecia que quando eu queria levantar, o Espírito Santo falava comigo assim: ora mais, e eu continuei orando, que é melhor obedecer do que, não é isso? É melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, eu estava orando ao Senhor, orando, e fiquei um bom tempo, meus irmãos, horas nos pés do Senhor. Aí eu tinha de ir num banco e estava com dinheiro. Aí era um bom dinheiro na época. Aí quando eu desci do ônibus, do ônibus coletivo, chego ali na rua Tamóis, que eu ia na Rio Grande do Sul. Quando eu desci do ônibus, que eu desci a Tamóis, tinha 2 cidadãos assim retirados, uma distância boa, e eles me viram e aí despediram um do outro, culiados os dois, né? Aí um veio na minha direção e outro deu a volta e chegou e já enfiou a mão no meu bolso e puxou onde que estava o dinheiro, meus irmãos, e não conseguiu pegar o dinheiro. Puxou, saiu a chave. Aí olhou para mim bem assim assustado e falou comigo: olha. Aí o outro já veio por trás. Aí ele pegou e falou assim: tira a mão, esse rapaz aqui é policial. Você lembra de mim? Lá na cidade industrial, eu gaguejei e falei: com as pernas até tremendo, meus irmãos. E ele falou assim: olha, esse rapaz aqui é policial e ele me salvou um dia. E você lembra? Você lembra? Irmãos, e conversou, e eu só e fiquei livre, meus irmãos. Por quê? Eu orei ao Senhor, e Ele disse para aquele cidadão que eu tinha livrado dele, que ele tinha envolvido uma batida na cidade industrial, e eu cheguei e livrei ele daquela batida. Livrei ele, né? Aí ele me agradeceu ainda e falou que eu tinha sumido. Eu falei: eu sumi mesmo, estou por aí mesmo e tal. E saí, meus irmãos, um joelho batendo no outro, mas graças a Deus o dinheiro ele não levou. Sabe por quê, meus irmãos? Eu entendi, depois eu fui entender como que é interessante você orar e ficar atento o que Deus tem para a gente, né? Oração tem que haver um quebrantamento, prostrar diante do Senhor, meus irmãos, né? Prostrar diante do Senhor e ouvir o coração de Deus bem pertinho da gente, pulsar, né? Bem no nosso ouvido. A gente ouve a voz do Espírito de Deus, meus irmãos. Quando você ora, a gente vê que Deus está dando a gente força. A gente vê que às vezes a gente está fraco, cansado, mas quando você prostra diante do Senhor, orando, buscando a face do Senhor, você levanta forte, porque a promessa do Senhor é renovar as nossas forças. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos renova, nos restaura. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos,
é necessário você orar constantemente. Aleluia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Está na Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Como é que está o nosso depósito de oração? Oração é um depósito, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, como é que está o nosso depósito de oração? Temos orado o suficiente? Temos orado o suficiente? Irmãos, eu fico até com vergonha, né? Pensando, se eu for somar a oração do dia, será que eu tenho orado 1 hora? É pouco. Se eu tenho orado 2, é pouco. 3 é pouco. Eu acho pouco, meus irmãos, né? E às vezes tem gente que não ora nem 1 hora. E nós precisamos orar, meus irmãos. Precisamos orar. Nós aprendemos aqui nessa noite que se orar, haverá perdão de pecado. É verdade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Irmãos, o pecado, meus irmãos, é terrível. O pecado nos tira da comunhão com Deus. O pecado nos tira da comunhão com os irmãos, com a igreja. O pecado nos tira da comunhão com o Espírito de Deus. O pecado, ele faz isso. E muitas vezes a gente brinca. Às vezes alguém está brincando com o pecado. E o pecado é terrível. O pecado, ele leva a pessoa para a perdição. Ele leva a pessoa para a perdição. Não pode brincar de pecado. Não existe pecadinho não, meus irmãos. Todo pecado é pecado. Todo pecado é pecado. Mas há solução para o pecado. Aleluia. O Senhor prometeu perdoar. O Senhor prometeu nos perdoar os nossos pecados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer ir para o céu, meus irmãos, tem que largar o pecado. Tem que largar o pecado. Tem que resistir o pecado. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há solução para o pecado? Há sim. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que o Senhor prometeu sarar a nossa terra. Aleluia. Há solução para a nossa nação, meus irmãos. Há solução para o nosso Brasil. Tem muita gente acha que não há mais solução para a nossa pátria, mas há sim. Há solução se o meu povo orar. Aleluia. O Senhor, meus irmãos, aleluia, Ele sara a nossa nação. Ele sara a nossa terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor também prometeu a sua
presença. Aleluia, meus irmãos, a presença de Deus é que faz toda a diferença. Não podemos, meus irmãos, ficar num culto de ensinamento como esse e não sentir a presença de Deus. Temos que sentir a presença de Deus. Não estou falando de mim mesmo, estou falando a palavra de Deus. Diz a Bíblia, versículo número 15 e 16, ele disse: agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, é necessário que nós temos que sentir a presença de Deus em nossas vidas. Você sente a presença do Senhor na sua vida nessa noite? Você está sentindo a presença de Deus? Isso é sinal que você, aleluia, é perdoado. Isso é sinal que você é uma nova criatura. É sinal que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Louvado seja ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A presença de Deus, ela faz a diferença. A presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos, ela faz a diferença. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós somos um povo comprado, nós temos um dono, nós temos um Senhor, aleluia, que está conosco todos os dias da nossa vida. Não somos mais escravos, nós somos filhos, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos filho. E filho, meus irmãos, ele obedece o seu pai. Ele tem um relacionamento diário com o pai. E o pai conhece o filho. O pai conhece a necessidade do filho. O pai sabe aonde, aleluia, o filho está. O pai sabe, aleluia, a necessidade que o filho tem. O pai conhece também a fragilidade do filho. O pai disse: eu sei que você tem pouca força, mas eu sei também que você não tem negado o meu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Podemos dizer nessa noite: Senhor, a sua presença é maravilhosa. Tu és bem-vindo no meu lar, na minha vida. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és o dono da minha vida. Aleluia!
Bendito seja o nome do Senhor. Não somos mais escravos, somos livres. Nós somos livres, nós somos filhos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Continua, meus irmãos, com o coração quebrantado, porque Deus agrada de um coração quebrantado. Deus abençoe em nome de Jesus.